Israel foi invadido neste sábado por forças do grupo islâmico Hamas. So far, numerous direct hits resulting Subiram a rampa do Congresso e seguiram pelo tapete vermelho até o plenário. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Os atos terroristas provocaram a depredação das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em Brasília. E mais um ano se passou e a história traçou seu curso. 2023 vai ficar marcado para sempre como um ano de acontecimentos políticos, sociais, conquistas, mas infelizmente também guerras e tragédias. Nesse último vídeo do ano, vamos falar um pouco sobre alguns acontecimentos que marcaram o ano e que serão lembrados nos livros de história do futuro. Claro que muita coisa ficou de fora, mas aqui vamos citar as mais impactantes que marcaram esse delírio coletivo, que foi o ano de 2023. Peço que já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e, se puder, torne-se membro do canal, já que assim você vai poder ter uma série de benefícios e poderá ser citado no início de cada vídeo como apoiador. Sem mais delongas, sem mais conversa, bora pro vídeo. Eu e o meu companheiro Victor Geraldo Alckmin. O primeiro dia do ano foi marcado pela posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que pela terceira vez foi eleito e assumiu o governo do país pela segunda vez. A posse foi marcada pela ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ato simbólico do repasse da faixa, onde um grupo de cidadãos entregou a faixa presidencial a Lula. O ato marcou a volta do PT ao governo após 6 anos do impeachment de Dilma Rousseff. Medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Em reação a isso e à derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 8, milhares de manifestantes ocuparam a Praça dos Três Poderes em Brasília. Os manifestantes invadiram a sede do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Palácio do Supremo Tribunal Federal, realizando atos classificados como de vandalismo, terrorismo, saques, incitação a um golpe de Estado e o restabelecimento do governo Bolsonaro. O resultado foi uma intervenção federal em Brasília e milhares de presos que foram condenados. As investigações sobre o episódio permanecem até o momento. Logo no dia seguinte, grupos sociais e de direitos humanos realizaram em todo o Brasil atos pró-democracia, a favor do governo e contra os ataques ocorridos no dia anterior. O guitarrista britânico Jeff Beck, considerado o quinto melhor de todos os tempos, faleceu aos 78 anos na Inglaterra. No dia 12, também morre a cantora Lisa Mary Presley, única filha do icônico Elvis Presley, considerado o rei do rock. Mais de 1 milhão de franceses vão às ruas nas principais cidades do país. A motivação foi de protestar contra a política em relação à Previdência Social, onde o presidente Emmanuel Macron planejou colocar a idade mínima para se aposentar de 62 para 64 anos. As manifestações contaram com confrontos violentos, onde muitos pediam pela renúncia do presidente. Posteriormente, a decisão foi revogada. O final do mês foi marcado por atentados terroristas em Jerusalém por parte de palestinos no dia 27. No mesmo dia, ocorrem ataques nas embaixadas de Jerusalém no Irã, deixando 1 morto e 2 feridos. Já no dia 30, um ataque fundamentalista ocorre no Paquistão, deixando pelo menos 100 mortos e 220 feridos. No dia 2 de fevereiro, morre aos 73 anos a jornalista e repórter Glória Maria, considerada uma das maiores repórteres do país e um dos ícones pioneiros do jornalismo na TV. Em 3 de fevereiro, a Wikipedia é proibida no Paquistão, já que o país considerou o conteúdo do site como blasfemo, visto que nele continha artigos com textos que supostamente difamavam a religião islâmica. Em 5 de fevereiro, a cantora americana Beyoncé torna-se a artista que mais ganhou prêmios na história do Festival Grammy, um total de 32, ultrapassando o maestro húngaro George Solti, que ganhou 31. No dia 6, 2 sismos de magnitude 7,8 na Turquia e Síria resultam na morte de pelo menos 53 mil pessoas e 122 mil feridos. No dia 11, o Real Madrid torna-se campeão da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2022, derrotando o Al Hilal no estádio Príncipe Moulay Abdellah. No dia 19, as enchentes e deslizamentos no litoral de São Paulo deixam pelo menos 65 pessoas mortas. As cidades de Ubatuba, São Sebastião e Guarujá, por exemplo, chegaram a declarar estado de calamidade pública. Em 20 de fevereiro, o presidente americano Joe Biden visita a Ucrânia pela primeira vez após o início da guerra.
exatamente 4 dias antes do conflito completar um ano. Na visita, ele reforçou a ajuda econômica ao país e declarou que a democracia permanecia forte na Ucrânia. Em 1º de março, o progressista Bola Tinubu torna-se presidente da Nigéria após vencer um pleito com 36% dos votos. No dia 7, Israel destrói parte do aeroporto internacional de Alepo, na Síria, já que o mesmo era suspeito de guardar armamento iraniano. Em 10 de março, Xi Jinping é eleito para um 3º mandato como presidente da República Popular da China. No ano anterior, ele já havia sido reeleito como secretário-geral do Partido Comunista. No dia 17, o Tribunal Penal Internacional emite um mandato de prisão contra Vladimir Putin. Ele era acusado de crimes de guerra ocorridos na Ucrânia. Após 26 anos de transmissão e 25 temporadas, a TV Tóquio do Japão transmite o último episódio de Pokémon no dia 24, encerrando assim uma das maiores sagas da história da animação japonesa. Em 2 de abril, o Equador declara estado de emergência devido à questão de insegurança, causada principalmente pelos ataques de grupos narcotraficantes. Em medida de extrema urgência, é permitida a posse de armas de fogo pela população para a defesa pessoal. Em 14 de abril, a aeronave interplanetária JUICE é lançada pela Agência Espacial Europeia para procurar vida no sistema joviano, com data de retorno prevista para 2031. A cidade de Khartoum, capital do Sudão, sofre com ataques e explosões do exército, já que os generais que comandaram o golpe de 2021 começaram a disputar o poder e iniciaram um conflito que perdura até agora. O foguete Starship da SpaceX realiza o primeiro voo de teste não tripulado, porém, ele explodiu 4 minutos depois da decolagem, gerando prejuízo e vexame internacional para a empresa. Segundo uma pesquisa da ONU, a Índia ultrapassou pela primeira vez a China em termos populacionais. Segundo documentos, foram contabilizados cerca de 1 bilhão e 428 milhões de pessoas vivendo na Índia. Em contrapartida, a China contabilizou 1 bilhão e 425 milhões de habitantes. Apesar da diferença pequena, é a primeira vez que a China não é contada como o país com a maior população do mundo. Em 5 de maio, a OMS declara o fim do estado de emergência sanitária iniciado em 2020, sendo assim o fim de um dos períodos mais complicados da história recente. No dia seguinte, o rei Charles III é coroado na abadia de Westminster como o rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, sendo o sucessor de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022. O dia 8 amanhece triste no Brasil, já que morre aos 75 anos em São Paulo a rainha do rock nacional Rita Lee, que já enfrentava câncer no pulmão há alguns anos e faleceu em sua casa. No dia 24, o mundo também perde a icônica Tina Turner, que fez muito sucesso na década de 70 e 80. No final do mês, Recep Tayyip Erdogan é reeleito para um 3º mandato como presidente da Turquia, derrotando o líder da oposição Kemal Kılıçdaroğlu, numa das eleições mais acirradas da história do país. Na Índia, pelo menos 288 pessoas morreram e mais de 850 ficaram feridas após um acidente de trem, onde os mesmos foram descarrilhados e acabaram colidindo com um comboio de carga. No dia 22, é confirmada a implosão do submarino turístico da empresa Ocean Gate, que realizava uma expedição privada aos destroços do Titanic. Entre as vítimas estava o explorador Hamish Harding, o magnata paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleiman, o oceanógrafo Paul Henry Nargolé e o CEO da empresa Stockton Rush. O acidente causou comoção a nível internacional e foi tema de debate durante aquele mês. Em 23 de junho, membros do grupo Wagner liderados por Yevgeny Prigozhin se rebelaram contra o governo russo após um ataque a uma base sua na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin considerou aquilo como uma traição à pátria e prometeu uma resposta implacável. Em 30 de junho, numa decisão de 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral declara o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. As acusações foram de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e ataques sem provas ao sistema de urnas eletrônicas.
No dia 3, soldados israelenses invadem Jenin, na Cisjordânia, matando 8 pessoas e ferindo mais de 50. Após o colapso da coligação de governo, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte anuncia a renúncia após 13 anos no comando do país. No dia 20 de julho, começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino, realizada na Espanha e Nova Zelândia, e tendo como vencedora a Espanha. O Brasil chegou a participar, mas foi eliminado no dia 2 de agosto após perder para a eleição jamaicana. No final do mês, um golpe de estado acontece no Níger, onde o general Abdul Rahman Tiachi assume a presidência do país com o apoio do exército e da própria guarda presidencial, que depõe o presidente Mohamed Bazoum. O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, é assassinado após um comício. O candidato havia acabado de participar de um evento em prol de sua eleição, quando foi baleado na cabeça antes de entrar no carro. Sua morte causou comoção nacional e ocorreu no momento onde a violência já havia se generalizado por todo o país. Sucessor de Mario Abdo Benítez, o economista Santiago Peña toma posse como presidente do Paraguai, mantendo a dominância do Partido Colorado. No mesmo dia, um apagão atinge 26 das 27 unidades federativas do Brasil. O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e mais 8 pessoas morrem no acidente aéreo na Rússia. A mídia internacional acusou o governo de Vladimir Putin como responsável pelo incidente, embora o mesmo tenha negado. No dia 24, durante uma reunião dos BRICS, é anunciada a chegada de novos membros: Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. No dia 30, o presidente do Gabão, Ali Bongo, é deposto por um golpe militar após vencer uma eleição acusada de fraudulenta. Sua deposição marcou o fim da autocracia da família Bongo, que já governava o país desde 1967. O ciclone extratropical da região sul causa destruições e mortes no Rio Grande do Sul. Segundo as autoridades, se trata do maior desastre natural do estado em 40 anos. O resultado foram 47 mortos, 924 feridos, 46 desaparecimentos e milhares de desabrigados, além de mais de 1 bilhão e 300 milhões em danos materiais. No dia 24, o São Paulo vence a Copa do Brasil 2023 por 2-1 contra o Flamengo, conquistando assim o primeiro título na competição. No dia 19, o exército do Azerbaijão lança um ataque na região separatista de Artsakh, que apesar da maioria da população ser de etnia armênia, é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão. A República Separatista foi conquistada e em 28 de setembro foi anunciada a dissolução do Estado, que deixará de existir oficialmente a partir de 1º de janeiro de 2024. Esse é um dos episódios mais importantes do conflito do Alto Karabakh, uma rivalidade geopolítica e histórica entre a Armênia e o Azerbaijão, que remonta a tempos antigos, mas que perdura até hoje. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, é destituído do cargo, sendo a primeira vez em 234 anos que isso ocorre. Já o dia 7 ficará marcado na história, já que nesse dia, o grupo fundamentalista islâmico Hamas lança um ataque a Israel a partir da faixa de Gaza. O resultado foram mais de 1.200 perdas humanas entre civis e militares, causando comoção e choque não só em Israel, mas em todo o planeta. No dia seguinte, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declara guerra ao grupo Hamas, lançando um ataque em larga escala na faixa de Gaza e impondo um bloqueio por terra e mar. A guerra marca mais um capítulo na trajetória do longo conflito árabe-israelense, que já existe desde o início do século XX. A cidade brasileira de Manaus, capital do Amazonas, possui uma das piores qualidades de ar do mundo, causada pelo aumento da temperatura e queimadas na Amazônia, deixando milhares de pessoas com problemas respiratórios. No dia 15, o centro-direitista Daniel Noboa é eleito presidente do Equador com apenas 36 anos de idade, sendo o presidente eleito mais jovem da história do país. Naquele mês, uma seca histórica também atingiu o Amazonas, sendo a pior em 121 anos, deixando o rio quase seco e impedindo o transporte de barcos e navios, atrapalhando a economia e atingindo a vida de milhares de pessoas que dependiam do rio para sobreviver. No dia 7 de novembro,
O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anuncia sua renúncia, logo após ser acusado de corrupção e práticas criminosas. Até o momento, o parlamento português não decidiu quem será o sucessor. No dia 8 de novembro, inicia uma onda de calor no Brasil com mais de 40 graus, causado pelo fenômeno conhecido como El Niño. No dia 30 de novembro, no contexto da guerra entre Israel e Hamas, o ataque terrorista em Jerusalém deixa 3 mortos e 16 feridos. O Hamas assumiu a autoria do ataque. Mais de 20 milhões de venezuelanos foram às urnas para votar no referendo sobre a questão da Guiana. O presidente Nicolás Maduro afirmou que a região do Essequibo, na Guiana, era legitimamente território venezuelano, afirmando que uma ocupação militar estaria cogitada. O resultado foi que mais de 98% da população optou pelo sim à invasão do país, embora a eleição seja considerada como fraudulenta pela comunidade internacional. Devido a isso, a ideia de anexação da Guiana Essequibo sofreu com oposição de vários países, incluindo o Brasil. O ultraliberal e direitista Javier Milei toma posse como presidente da Argentina, após uma eleição marcada pela polarização política do país. O príncipe Michal al-Hamad al-Jaber al-Sabah se torna o emir do Kuwait após a morte de seu meio-irmão, Nafal al-Hamad al-Jaber al-Sabah. Sem dúvida alguma, esse ano foi cheio de acontecimentos complexos e impactantes. Alguns que já se resolveram, já outros que infelizmente parecem meio distantes de acabar. Seja como for, a história marcou sua trajetória e esse ano será lembrado no futuro como que foi mais um passo na história humana. Faltou falar muita coisa, mas desde já fica aqui a retrospectiva oficial. Se você gostou do vídeo, achou informativo, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!